Você pode abrir sua Bíblia agora em Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. É o primeiro livro da Bíblia. Vamos ler o segundo capítulo até o capítulo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você que já achou, diga amém. Amém. Gênesis é fácil de achar. Versículo 18 diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Capítulo 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Só até o versículo 8, vamos orar. Pai, queremos te agradecer por essa noite, te agradecer por esse culto. Temos a certeza, Pai, de que o Senhor, como já foi falado aqui, tem um propósito com cada um de nós. Então que essa palavra venha alcançar os nossos corações e nos levar, nos ajudar nesse propósito que o Senhor tem com a vida de cada um de nós. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero repreender toda voz contrária, quero repreender toda resistência do inimigo, todo espírito contrário que bate em retirada e sai deste lugar, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja pregada com liberdade, ó Pai, que caia por terra toda incredulidade, Deus, toda dúvida com relação à tua palavra, e que nós sejamos daqui fortalecidos, cheios de fé, para enfrentar os desafios que precisamos e triunfar sobre eles no poder do nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Na Bíblia, que nós vemos, desde o seu princípio, em toda a palavra de Deus,
nós vemos a importância que Deus dá às palavras. Palavras que saem dos nossos lábios, não precisam ser palavras gritadas, mas as palavras que saem dos nossos lábios, como Deus dá importância a isso. Como as coisas se movem, como as coisas acontecem com relação às palavras que saem dos nossos lábios. A Bíblia, depois, no Novo Testamento, já vai nos revelar que aquilo que nós falamos é fruto daquilo que está no nosso coração. Não é isso que a Bíblia diz? Jesus não disse que a boca fala do que o coração está cheio. E de uma certa forma, eu estava pensando nisso ali agora, né? Tudo aquilo que nós falamos, ainda que sejam as ideias inovadoras que nós possamos ter, elas são baseadas em conhecimentos que nós adquirimos. Você concorda comigo? Ainda que seja uma ideia inovadora. Ninguém nunca pensou, sei lá, na energia elétrica. Foi uma ideia inovadora que teve lá, Thomas Edison, glória a Deus por isso. Mas ele conseguiu chegar a esse trabalho, ele conseguiu chegar a essa invenção através de um conhecimento que ele adquiriu. Então, eu já penso aqui conosco, quais informações eu tenho enchido o meu coração? Porque se eu encho meu coração de coisas ruins, se eu encho meu coração de coisas inúteis, o que é que vai sair dos meus lábios? O que é que vai sair da minha vida? E tem um pastor que eu acho interessante que ele diz, né, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu deixo de ouvir a palavra, eu passo a ouvir coisas contrárias à palavra, o que acontece com a minha fé? Se esvai, se enfraquece, acaba, e eu viro quase um incrédulo. Então a Bíblia, ela sempre colocou em questão, colocou em importância, em evidência, as palavras que nós falamos, a palavra que é dita, a palavra que é liberada. E eu não sei se você percebeu, mas ao fazermos essa leitura, nós vemos que tudo que aconteceu aqui nesse trecho, aconteceu com a palavra. Tudo que aconteceu aqui, aconteceu através da palavra. A situação toda foi transformada pela palavra. Deus, ele criou todas as coisas pela palavra. Ele liberou a palavra e as coisas foram sendo colocadas em ordem. Mesmo na criação do ser humano, a Bíblia fala que Deus moldou o ser humano do barro, é verdade, mas ainda assim ele falou para si mesmo: vamos criar um ser humano à nossa imagem e semelhança. E assim que o ser humano foi criado, saiu do barro e se tornou alma vivente, Deus também utilizou a palavra para determinar qual seria o propósito da vida do ser humano. Então a gente vê a palavra sendo usada da parte de Deus para criar todas as coisas, para organizar toda a criação, para trazer vida ao ser humano e para ordenar o ser humano que já estava vivo no propósito que ele tinha para a vida do ser humano. Mais ou menos acontece isso conosco também. Antes da palavra chegar aos nossos corações, o que a gente era? Igual Adão, era barro. E a Bíblia, eu amo a Bíblia, né, porque diz que o antigo Adão, que é esse aqui, ele se tornou alma vivente. Mas o novo Adão, que é Cristo, ele se tornou espírito vivificante. Amém. Então, quando Jesus entra na minha vida, entra na sua vida, ele nos vivifica. Amém. E algo semelhante aconteceu com Adão e acontece conosco. Quando a palavra, o Espírito, o sopro de Deus chegou em Adão, ele se tornou vivo. Amém. E quando também o Cristo entrou em nossos corações, ele se tornou um Espírito vivificante, Amém. Trazendo vida para nós. Então perceba como a palavra de Deus, ela é importantíssima. Como a palavra liberada, ela muda situações, ela muda circunstâncias, ela traz à existência aquilo que não existe, ela aponta um caminho, ela revela um propósito para as nossas vidas.
Então tudo aquilo que o ser humano era até então, não foi aquilo que ele pensou ser. Não foi aquilo que ele achava bom. Mas foi aquilo que Deus falou para ele fazer. O ser humano aqui, Adão e Eva, todos dois, eles eram quem Deus tinha dito que eles eram. A imagem que eles tinham acerca deles mesmos era a imagem que Deus passou para eles. Aquilo que eles haviam ouvido de Deus para eles era aquilo que eles eram. Será que hoje eu e você somos quem Deus disse que nós somos? Ou deixa eu melhorar minha pergunta. Será que hoje eu acredito na voz de Deus, daquilo que Ele me fez ser? Será que é essa a minha fé? Aqui alguns falaram amém, mas nem todos. Porque você sabe que o calo aperta. É difícil eu me ver mais do que vencedor quando eu estou com um diagnóstico dizendo que eu estou com uma enfermidade incurável. É difícil eu me achar mais que vencedor quando eu olho para o banco e o saldo está lá negativo e eu não sei como pagar as contas. É difícil me ver como um ser abençoado se eu estou com uma crise no meu casamento e não consigo ser feliz. É difícil me ver mais do que vencedor quando as vitórias não chegam. Mas a palavra de Deus para mim e para você ainda é real. Independente das circunstâncias que eu possa estar vivendo, a palavra de Deus ainda é real para a minha vida e para a sua vida. Eu posso ouvir um amém. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, é porque eu sou abençoado que essas circunstâncias serão transformadas. É porque Deus é na minha vida que as coisas vão mudar. Diga amém. E muitas vezes certas situações acontecem nas nossas vidas exatamente porque somos abençoados. Não é isso? Se Adão e Eva não fossem abençoados, Satanás iria tentar destruir a vida deles, ia tentar tentá-los? Não. Mas porque eles eram abençoados, porque Deus era na vida deles, algo aconteceu. Eu queria chamar a sua atenção para isso. A primeira voz que a gente vê é a voz de Deus. É a palavra de Deus para abençoar, para ordenar as coisas, para revelar o propósito, revelar a vontade, para revelar a identidade do ser humano. Mas uma segunda voz surge aqui. E é a voz da serpente. Preste atenção nisso. Assim como Deus usou a palavra para abençoar a criação, para ordenar a criação, para abençoar a humanidade, o que é que a serpente usou? Só um falou. A serpente também usou o quê? Palavra, enganosa, mas palavra. Uma voz estranha surgiu no paraíso. Uma voz estranha surge no jardim. E é a voz da serpente, queridos. E a voz da serpente também fala e utiliza da palavra, assim como Deus utilizou para trazer ordem. A serpente utilizou da palavra para quê, queridos? Para destruir, para trazer desordem. Como a Bíblia fala, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então a serpente sabia que se a humanidade ali, homem e mulher pecassem, eles morreriam, porque Deus falou que seria assim. Então, uma voz surge no meio do jardim, uma voz enganosa, uma voz, como diz a Bíblia, astuta, uma voz para tentar desvirtuar o plano de Deus para a vida daquelas pessoas. E é interessante que ele faz então uma pergunta: é verdade que Deus diz, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Então o inimigo ali, ele se utiliza de uma pergunta para saber qual era o entendimento da mulher com relação ao que Deus havia falado a eles. Qual era o entendimento da mulher com relação ao propósito que Deus tinha revelado para a vida deles mesmos. E é aqui então que surge a terceira voz, que é a voz da humanidade.
Eu queria dividir aqui, eu botei numa ordem que eu acho que me facilitou, pelo menos para explicar, não sei se é a melhor ordem, mas foi a que ficou mais fácil para mim. Mas a terceira voz surge, que é a voz da humanidade. E é importante a gente observar que a voz da humanidade aqui, ela aparece 2 vezes. Por isso eu fiz questão de ler desde o Gênesis capítulo 2, versículo 18. Porque aparece a voz ali, em primeiro lugar, da humanidade, cumprindo o propósito de Deus. Porque Adão estava ali nomeando os animais segundo a ordem de Deus. E o nome, conforme ele chamou os animais, foi o nome que eles ficaram. Quando Deus criou a mulher, ele também nomeou a mulher dizendo, ela é varoa porque foi tirada do varão. E o nome que ele deu a ela foi o nome que permaneceu. Ainda hoje é assim. Então nós vemos uma voz da humanidade que é usada para abençoar. Uma voz da humanidade que é usada para cumprir o propósito de Deus. Como a gente aprendeu ainda há pouco no ofertório, que do fruto, que aquele que utiliza bem os lábios, colherá e comerá dos seus frutos. Então aqui Adão estava utilizando bem os seus lábios para nomear a criação, para abençoar a criação, para cumprir o propósito de Deus na criação. Você pode hoje também abençoar a sua trajetória dizendo, Deus vai me abençoar, esse ano de 2025 vai ser um ano próspero, vai ser um ano abençoado por Deus na minha vida. Repita isso aí no seu lugar, fale acerca de você mesmo. Utilize a sua boca, meu irmão, para abençoar a sua própria vida. Diga, nesse ano, pessoas na minha família vão se converter, eu vou ver a salvação entrando na minha família, eu vou ver aquele meu parente curado. Diga amém, meu irmão. Eu vou ver as minhas contas sanadas. Glória a Deus. Minha conta vai sair do vermelho esse ano. Diga glória a Deus. Aleluia. E o texto diz que conforme ele chamou, esse foi o nome. Conforme você está liberando palavras, Deus está assinando, Deus está escrevendo, Deus está anotando para que a bênção de Deus te alcance nessas áreas que você está apresentando. Diga amém. Amém. Então todos nós, de alguma forma, a gente já tem aprendido isso. Todos nós, de alguma forma, utilizamos as palavras para cumprir o propósito de Deus. Mas aqui nós vemos uma segunda voz. E aqui, por favor, não deturpe a minha palavra. Não estou trazendo uma mensagem aqui sexista. O homem é melhor do que a mulher. Não, é só os personagens. Tá? Não estou dizendo que o homem é mais certo que a mulher, não. Mas na fala da mulher, revela uma outra voz da humanidade, vamos colocar assim. Porque quando o inimigo perguntou, foi isso que Deus falou? Nós percebemos que a mulher, na resposta dela, não foi muito segura naquilo que ela falou. Ela não sabia muito bem, porque Deus não disse que não poderia nem tocar no fruto. Então ela expandiu aquilo que Deus falou. E ela ainda disse, vocês não devem comer dele, nem tocar dele. Mas a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida também. Então ela ficou meio que indecisa, sem compreender totalmente aquilo que havia sido dito acerca dela mesma. E aqui eu queria chamar a sua atenção para isso. Quando a gente fala de muitas coisas acerca do que está fora, nós somos muito bons. A gente é bom em profetizar que Deus vai fazer um milagre. A gente é bom em profetizar que Deus vai operar na vida dos outros. A gente é bom em dar nomes para as coisas que estão do lado de fora. Mas para falar acerca de nós mesmos, como às vezes a gente tem dificuldade de saber quem nós somos em Deus. Às vezes nós somos muito bons em saber o que Deus requer dos outros e até quer apontar. Mas às vezes nós temos uma certa dificuldade, uma confusão naquilo que Deus requer de nós mesmos. Quando a serpente questionou sobre Eva, o que era para ela fazer, qual era o propósito de Deus com a vida dela, ela se enrolou todinha para responder e ainda respondeu errado. Será que isso, como diz
no trecho das novelas quando termina, será que isso representa a vida de alguém aqui ou é só mera coincidência? Quantos de nós, queridos, diante de situações assim, a gente não sabe dizer quem a gente é? E por isso a gente acaba sendo enrolado, enganado, ludibriado pela voz de Satanás. Aí eu estava lembrando, né? Meu sobrinho, o Julinho, ele é criança, então a gente às vezes assiste uns vídeos lá com ele. Ele estava me mostrando um videozinho que mostra uma criança, né? Aí diz a musiquinha que a criança cantava: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. Aí ele já começa a confundir. Se eu sou o Senhor, bendito no Cristo me salvou. Aí ele vai e canta: é mentira da barata, ela tem uma perna só. Tá. Que é isso? Que confusão. A criança não sabia a música inteira, ela foi e misturou uma música na outra, saiu cantando. E quantos de nós não fazemos isso na vida de fé, querido? Talvez por não prestar atenção, talvez por nos distrairmos. A gente faz como essa mulher fez aqui, misturou tudo. Não é que não possa comer todas as árvores, não é que não possa comer a árvore do meio do jardim, não é que não possa nem tocar nela, porque se havia uma responsabilidade deles, tanto de Adão quanto de Eva, de cuidarem do jardim, como é que eles iam cuidar da árvore sem tocar na árvore? Não tinha que adubar, não tinha que limpar, não tinha que podar, então tinha que cuidar, tinha que tocar. Mas ela se confundiu naquilo dali. E isso levou ela e a humanidade, tanto ela quanto Adão, a perderem o propósito de Deus, a saírem do propósito de Deus, a perderem a direção que Deus tinha para a vida deles. E isso trouxe grandes amarguras, se é que eu posso dizer assim, grandes sofrimentos para a vida deles, e por que não dizer para todos nós. Então nessa noite eu preciso prestar atenção. Qual voz que eu estou ouvindo? É a voz de Deus? É a voz do inimigo? No caso aqui, essa voz de Eva representa a nossa própria voz, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente quer, porque ela olhou para a árvore e pensou: é boa. Talvez ela não tivesse nem prestado atenção na árvore até então, mas como o inimigo chamou a atenção a ela para isso, ela passou a prestar atenção e achou até desejável. O inimigo inculcou no coração dela uma atenção, um desejo, e que era contrário à voz de Deus. Quantos de nós que não somos assim? Tem algo em nossos corações que é a presença de Deus, que é a palavra de Deus que está semeada em nossos corações, que diz: seja fiel ao Senhor, busque a Deus, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Mas tem uma outra voz também dizendo: faz o que teu coração manda. Não precisa ser tão santo assim não, não precisa ser tão radical assim não. Hoje nós somos chamados de fundamentalistas, não precisa ser tão fundamentalista assim não. É a voz do nosso interior, queridos. Às vezes não é nem a voz do diabo, é o nosso desejo, é a nossa carnalidade. E aqui nós vemos vamos dizer assim, 4 vozes. A voz de Deus querendo nos abençoar, a voz de Deus querendo que a gente seja frutífero, a voz de Deus querendo que a gente seja alegre, a voz do inimigo tentando nos tirar e nos confundir da presença de Deus e dos milagres que Deus quer na nossa vida. Tem uma voz interior nossa que quer seguir a voz de Deus. E vamos ser sinceros, tem uma voz interior nossa que não quer nada com Deus, quer olhar e ver aquilo que é aprazível para nós e realizar e satisfazer a vontade nossa. Quando a gente dá ouvidos a essa voz, a gente colhe morte, sofrimento, dores. E olhando para esse texto, nós vemos que não só Adão e Eva, mas toda a humanidade colheu frutos daquilo que eles fizeram. Mas eu tenho uma boa notícia para nós.
Eu não vi um amém, nenhum graças a Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para nós assim mesmo. Que o problema surgiu por uma voz estranha que entrou. E uma voz estranha que se manifestou, que foi o caso do desejo contrário à palavra de Deus, que se materializou com as palavras de Eva. Mas é interessante a gente observar que a solução de Deus também veio através de uma voz. A solução de Deus também veio através de uma palavra. O milagre e a restauração de Deus para as nossas vidas também veio através de uma palavra liberada. A salvação que Deus trouxe à humanidade, o conserto para os nossos erros, também veio através de uma palavra, de uma voz liberada, que foi aqui no Gênesis, eu não li, né, mas o capítulo 13, versículo 15. Deus falou para a serpente: do fruto da mulher surgirá um, você lhe ferirá o calcanhar e ele pisará a sua cabeça. Então, assim como as vozes se manifestaram ali, Deus, através da sua voz, através da sua palavra, também trouxe solução para aquela situação. E eu queria trazer isso para nós também, porque todos nós aqui cometemos erros. Todos nós aqui já ouvimos alguma voz de Satanás nos tentando tentando nos tirar do caminho da salvação. Todos nós aqui já demos ouvidos à nossa própria carnalidade para tentar satisfazer os nossos prazeres. E quando isso acontece, o que a gente faz? Desiste. Vai embora. Abandona. Deus não tem solução para isso. É claro que tem, queridos. E a solução é apontada na palavra de Deus também para nós. A voz de Deus veio mais uma vez para trazer restauração para a minha e para a sua vida. E aí eu amo esse texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A voz de Deus, a palavra de Deus encarnou, se materializou na pessoa de Cristo Jesus. Então Deus enviou a sua voz e tornou ela material, ela real, para abençoar as nossas vidas, para consertar nossos caminhos errados e nos conduzir de volta ao plano e ao propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Então nessa noite, ainda que eu tenha errado, ainda que eu tenha me afastado, ainda que eu tenha cometido pecados, ainda que eu tenha dado ouvidos à voz do diabo ou à minha própria voz para satisfazer a minha vontade, em Cristo Jesus, a voz de Deus chega mais uma vez a nós para nos conduzir de volta ao caminho, para nos levar de volta à presença de Deus, para nos levar de volta ao caminho de bênção, de milagres e de salvação que Deus tem para mim e Deus tem para você também. E se você crê nisso nessa noite, aplauda ao Senhor com o seu melhor e diga graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Jesus é o Verbo, Ele é a voz, Ele é a palavra de Deus encarnada. O capítulo 1 de João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no princípio com Deus. Ele é o Verbo, Ele é a voz de Deus, que veio para nos salvar e nos resgatar. Então a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: a quem eu vou ouvir? A quem eu vou dar ouvidos? De que eu vou encher os meus lábios? Eu vou usar meus lábios para trazer bênção, para trazer a realidade, para nomear as coisas conforme a vontade de Deus? Ou eu vou usar os meus lábios para falar aquilo que não tem nada a ver? Aquilo que Deus não quer para a minha vida? Eu vou dar ouvidos ao diabo ou a Deus? Eu vou dar ouvidos ao que minha carnalidade está dizendo: ah, você não presta, você não é isso, você não é aquilo? Ou eu vou dar ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo para mim, que eu sou abençoado, que eu sou salvo, que eu sou próspero, que Deus está cuidando de mim, que Deus é fiel e está comigo?
ao que eu vou dar ouvidos nessa noite? Se eu ouvir a Deus, as coisas na minha vida podem ter ordem. Se eu ouvir a Deus, as coisas na minha vida podem encontrar os seus lugares. Se eu der ouvidos a Deus, a prosperidade vai me alcançar, a provisão vai me alcançar. Amém? Se eu ouvir a Deus, ainda que eu tenha dado ouvidos à minha voz por algum tempo, tenha escorregado, tenha até caído, mas se eu estiver disposto a ouvir a Deus, eu ainda posso me levantar hoje. Ou melhor, eu não vou dizer nem que eu posso me levantar, mas eu vou dizer que Jesus ainda pode me levantar hoje. Tem um corinho antigo que diz, quando Jesus estendeu a sua mão, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ainda que eu tenha errado, a mão de Deus ainda está estendida para me levantar. Ainda que eu não tenha mais forças, mas a graça e o poder de Deus estão sendo derramados sobre a minha vida para me ajudar a levantar, para fortalecer os meus ossos, os meus músculos, para curar os meus tendões, para que eu possa me colocar novamente de pé e continuar caminhando e trilhando a jornada que Deus tem para a minha vida. Então nessa noite, mais uma vez, a voz de Deus alcança nossas vidas dizendo, ouça-me, diz o Senhor, atente para a minha palavra, porque eu ainda tenho milagres e restauração para a sua vida. Diga amém. Quer aplaudir, aplauda ao Senhor. Para eu terminar, a Bíblia diz, Jesus, na palavra do próprio Senhor Jesus, que as palavras dele são espírito e são vida. E que estava chegando o tempo, naqueles dias que ele falava, que até os mortos ouviriam a palavra de Jesus e ressuscitariam. E eu quero trazer essa palavra também para nós. A palavra de Deus, ela é tão poderosa. A voz de Deus, ela tem tanto poder e autoridade quando é liberada, que ela não tem poder só para me levantar. Ainda que eu tenha chegado nessa noite, ainda que eu esteja assistindo esse vídeo, talvez não sei onde você está, o vídeo pode chegar a tantas pessoas, pode estar num leito de hospital, pode estar num presídio, pode estar trancado num quarto, pode estar em qualquer lugar. A sua vida espiritual está morta, você está como um galho seco, mas a palavra de Deus, ela tem poder não só para nos levantar, mas ela tem poder para nos vivificar e trazer ressurreição à nossa vida, aos nossos sonhos. Então nessa noite, ouça a voz de Deus, que tem cura, milagre, vida e restauração para as nossas vidas, porque é isso que Ele tem para você hoje. Mais uma vez, aplauda o Senhor com o seu melhor e diga glória a Deus, diga eu recebo, Senhor. Se coloque de pé. Amém, Jesus. Como disse Samuel, ele ouviu a voz de Deus dizendo, Samuel, Samuel. Aí Eli, o sacerdote, orientou ele. Quando você ouvir essa voz, diz assim, eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Oh, glória. Porque eu quero ouvir a tua voz. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Feche seus olhos. Pai querido, estamos aqui nessa noite. E não tem um aqui que algum dia não tenha ouvido a sua própria voz carnal dizendo, para que isso? Deixa isso para lá. Não acredita nessas coisas não. Essa história, como eu ouvia quando era criança, essa história é para boi dormir. Essa é a história da carochinha. Quantas vezes, Pai, nós fomos instigados a satisfazer a nossa própria vontade. Quantas vezes, sem perceber, fomos enganados e demos ouvidos ao inimigo, porque a gente não acreditou naquilo que o Senhor falou acerca de nós mesmos.
E é interessante observar no texto que Deus havia falado várias vezes. A gente não sabe quantos dias se passaram, mas diariamente Deus falava com os seres humanos ali, com Adão e com Eva. E apesar deles terem ouvido tanto a voz de Deus, quando o inimigo falou uma vez só, já trouxe dúvida ao coração deles. E quantas vezes é assim, Pai? A gente ouve a Tua palavra, ouve a Tua palavra, ouve a Tua palavra, domingo após domingo, semana após semana. E às vezes uma situação, uma circunstância, um questionamento que o inimigo traz à nossa mente, ou usa alguém para falar, e a gente já desmonta, esquece tudo aquilo que a gente tem ouvido por tanto tempo, talvez anos. Então, em primeiro lugar, Pai, perdoa as vezes que nós demos ouvidos à voz do inimigo. Perdoa as vezes que nós demos ouvidos à nossa própria voz interior para satisfazer a nossa vontade. Perdoa as vezes que nós, ao ouvirmos o inimigo, enfraqueceu a nossa fé, Pai, e fomos levados até uma frieza, uma incredulidade. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nessa noite nós ouvimos a Tua voz e nós queremos dizer que nós decidimos pela Tua voz, nós decidimos pela Tua orientação, nós decidimos pelo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós decidimos, Pai, por aquilo que o Senhor diz que nós somos, nós decidimos por aquilo que o Senhor diz que é o Teu propósito para as nossas vidas. Nós não temos nada com o diabo, Pai, e não queremos satisfazer a nossa vontade carnal. Mas nessa noite nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Então dá-nos um ouvido sensível à Tua voz. Dá-nos discernimento, Pai querido, para reconhecer a Tua voz. E dá-nos graça, Senhor, para praticar e seguir a direção e orientação que o Senhor nos dá. Como nesse texto nos mostra que o Senhor apontou a solução para a vida deles. Aquilo que nós ouvimos, Pai, do inimigo que trouxe destruição. Aquilo que nós ouvimos e tomamos a nossa própria decisão e trouxe consequências ruins. Nós te pedimos, Senhor. Hoje nós estamos ouvindo a Tua voz. Então intervém nessas situações, Pai. Intervém nessas questões. Faz com que essas questões, ainda que tenham começado pelos nossos próprios erros, que o Senhor faça com que essas situações sejam tratadas, que as situações sejam resolvidas, que as situações sejam talvez amenizadas para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Restaura o Teu propósito nas nossas vidas. Restaura, Pai querido, o Teu chamado com a vida de cada um. E faz isso para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, entregando essa oração nas Tuas mãos e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém.